Boa tarde a todos. Então, ainda tem o pessoal entrando, mas a gente já vai começar para seguir, então, o nosso cronograma, seguir o nosso horário. Então, bem-vindos a mais um webinar da Câmara Brasil-Alemanha. Meu nome é Guilherme Patinho, sou responsável pelo relacionamento com as nossas empresas associadas. E hoje a gente trouxe um webinar com o tema Mitos e Verdades sobre as preocupações para o retorno ao escritório. Então, a gente sabe que, nesse momento, várias empresas estão já fazendo o seu retorno ao escritório, de forma gradual, tomando todas as precauções, só que ainda tem muitas dúvidas sobre como fazer esse retorno. Então, a gente convidou o Sérgio Crudi, que é Head de Saúde Ocupacional, Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Sustentabilidade para a América Latina da Henkel, para comentar um pouco sobre a experiência dele com esse retorno lá na Henkel e também já dar algumas dicas para vocês de como vocês podem organizar e fazer esse retorno da forma mais segura possível nas empresas de vocês. Então, antes de eu passar a palavra para o Sérgio, eu vou só dar algumas indicações para vocês. Então, depois da palestra dele, a gente vai fazer todas as perguntas que vocês tiverem para o Sérgio. Então, peço que vocês mandem todas as perguntas de vocês no ícone do Q&A, que fica na barra de ferramentas do Zoom, na parte de baixo da tela de vocês. Então, podem ir mandando durante a palestra mesmo as perguntas de vocês, que no final eu vou fazer as perguntas para o Sérgio. Também, no final do evento, durante esse momento de perguntas, eu vou projetar para vocês uma pesquisa de satisfação do evento. Então, são 3 perguntas bem rápidas de múltipla escolha. Peço por gentileza que vocês respondam, porque a gente está sempre tentando melhorar a qualidade das nossas atividades para vocês. Então, agora, vou parar de me alongar. Sérgio, passo a palavra para você. Bom evento a todos. Guilherme, muito obrigado. Em meu nome, em nome da Henkel, eu queria agradecer o convite da Câmara do Comércio Brasil-Alemanha para nós, para mim, particularmente, é uma honra e uma satisfação poder compartilhar boas práticas, né? E eu acho que nesse momento de pandemia, tudo aquilo que a gente tiver de notícia boa faz bem, né, para a gente, né? No meio de tanta coisa ruim, a gente vai dividir um pouquinho algumas boas práticas. Eu tenho certeza que a empresa de todos que trabalham tem lá os seus protocolos e a ideia aqui é simplesmente compartilhar com vocês aqueles que a Henkel tem adotado, né, e que a gente tem tido sucesso, e é por isso que eu vou dividir com todo mundo aqui. Guilherme, eu vou ver se aquela nossa lição aqui antes eu aprendi de compartilhar a tela. Eu acho que sim. Então vamos lá. Eu acredito que todo mundo esteja vendo minha tela. Tá, né? Aqui só vai para o... Só precisa voltar para o primeiro Isso, slide. Isso, pronto. agora sim, ótimo. Tá ok, obrigado, Guilherme. Então vamos lá. Falar um pouquinho antes de mais nada da Henkel, né? Entender que empresa que é essa, né? Não sei se todo mundo conhece, de qualquer forma é uma coisa bastante rápida, né? A Henkel é uma empresa líder global em tecnologias de adesivos, né? Ela também faz produtos da linha cosmética capilar principalmente, da marca Schwarzkopf, e só para ter uns números aí comparativos, em média a cada segundo 45 produtos cosméticos são vendidos na Henkel, e também ela é bastante forte na Alemanha, em vários continentes, ainda não no Brasil, mas ela é bastante forte na área de laundry, né, na parte de produtos para limpeza. E ela vende cerca de 36 bilhões de cargas de lavagem de detergente todos os anos. É uma empresa que tem 143 anos, está próxima de completar 144 agora no dia 26 de setembro. Ela tem um portfólio aí de vendas de 20 bilhões de euros por ano. O ano passado o lucro operacional foi 3,2 bilhões de euros. Ela atua em 78 países e é líder de sustentabilidade com 56% de eficiência de recursos. Além disso, ela patrocina mais de 2.000 projetos sociais e emprega 52 pessoas em todas as partes do mundo. E dessas, nosso corpo gerencial, depois de um projeto de inclusão que a gente tem forte desde uns 10 anos, mais ou menos, acho que desde 2010, a gente atingiu 36% de mulheres em cargos de gerência. A gente está caminhando para que isso aumente ainda mais. Nós somos líderes, né, em negócios industriais e de consumo, na linha de tecnologia de adesivos, que eu diria que é a que tem mais visibilidade, vamos dizer assim, principalmente aqui no Brasil. Ela é dona dessas marcas internacionais
conhecidas como Loctite, Tecnomelt, Bonderite ou Bonderite, como queiram, além de umas marcas conhecidas no mercado nacional, entre elas Priti, Superbonder, Cascola, Durepox. Então são todas marcas produzidas pela Henkel aqui no Brasil e vendidas aqui no Brasil. Na parte de Beauty Care, principalmente a marca Schwarzkopf, a marca mais conhecida no Brasil, porém essas outras marcas da Ios, elas são conhecidas internacionalmente. E na parte de Laundry Home Care, as marcas Persil, Bref, All, elas são também conhecidas. No Brasil ainda não temos essa divisão. É uma empresa de alcance global. Aqui a gente está vendo só os escritórios centrais regionais. Então nós temos aqui um em São Paulo, que é esse da Lapa, que é onde a gente vai conversar agora. E praticamente em todos os continentes a gente tem headquarters, sendo que o headquarter da Henkel fica em Düsseldorf, na Alemanha. Foi lá que a empresa começou e até hoje mantém o seu escritório central e a sua principal unidade produtiva. O que guia a Henkel é a nossa cultura corporativa, o que facilita o nosso trabalho no dia a dia e ajuda as pessoas, né, a contribuírem com aquilo que podem pela empresa. Então, o propósito da empresa é criar um valor sustentável, e aqui sustentável é o famoso tripé de sustentabilidade, né? Tem que ter o pilar econômico, o pilar ambiental e o pilar social, os três com a mesma importância, porque aí sim a gente cria valor sustentável. Trabalhar com muitas inovações, marcas e tecnologias, isso qualquer empresa, né? Ela precisa trabalhar com muita inovação, hoje em dia nem se fala, né? A nossa missão é entender que os nossos clientes e consumidores em todo o mundo, que é o nosso parceiro de maior confiança. E os valores da empresa, que são clientes e consumidores, as pessoas, o desempenho financeiro, a sustentabilidade. E apesar da Henkel ter ações e etc., ser uma empresa quase aberta, ela ainda mantém o valor de uma empresa familiar. E eu que trabalho na área de sustentabilidade, eu posso dizer para vocês que isso é importantíssimo, porque a família Henkel, ela patrocina todo e qualquer projeto de sustentabilidade. E nessa crise global, né, do Covid-19, como ela atua no mundo inteiro, impressionante a maneira como eles trataram os funcionários durante esse período de pandemia, durante o período grande sem faturamento. Assim, uma coisa bastante que faz valer, né, esses valores. Não é só alguma coisa que está escrito, mas também e principalmente que se pratica. Falando da liderança em sustentabilidade, em 2010 a Henkel lançou um desafio para ela própria, para um projeto de 20 anos, né, uma estratégia de 20 anos, que é triplicar o valor em relação à pegada ambiental. Ou seja, para cada euro faturado nesses 20 anos, a gente tinha que ter 3 vezes menos a pegada de carbono, ou seja, ser 3 vezes mais eficiente. E isso a gente tem conseguido, né, ao longo dos anos. O objetivo final é 2030, mas em 2019 a gente já atingiu uma boa parte dos valores e a ideia é atingir em 2020 75%. Esses números são os números de 2019, mas os números de 2020 já mostram que a gente tem chegado nesse valor. O que isso significa fazer mais com menos, né? É o progresso social, desempenho da empresa, é melhoria na saúde e segurança. Então, esses são os valores que a gente quer triplicar e a gente quer reduzir em 3 vezes a nossa pegada ecológica. Então, com isso, a gente controla em todas as fábricas energia e clima, materiais e resíduos, água e águas residuais. Então, tudo isso a gente pode ver aqui, que a gente tem conseguido, é uma estratégia bastante ambiciosa e temos trabalhado e vamos continuar trabalhando para a gente atingir essas metas. Falando um pouquinho do time global, né, nós temos colaboradores de 120 nacionalidades diferentes, quase 36% dos gerentes são mulheres, né? Existem oportunidades de carreira em todo o mundo. Eu tenho funcionários que já foram transferidos para os Estados Unidos, outros para Holanda, né, em Amsterdã, no escritório, um outro escritório que tem lá, um segundo escritório central, se pode se chamar assim, que fica em Amsterdã. Então, existe oportunidade para todo mundo, em todos os países. Ela dá oportunidade desde que as pessoas tenham um bom desempenho, e isso é encorajado por todos os gestores, né?
E a gente tem mais de 9.500 cursos online que são oferecidos aos funcionários. Simples, basta dar um clique e você tem 9.500 cursos com possibilidade de você se tornar ainda melhor, profissionalmente falando. Falando um pouquinho durante a pandemia, né, a gente teve que exercitar bastante, né, todos nós, né, não estou falando só na Henkel, isso é em todos nós, né, nós tivemos que nos exercitar para nos adaptarmos a essa nova realidade, e com isso, em 2020, foram feitos até o mês de julho, esses são dados do mês de julho, 43 treinamentos online, com 1.100 participantes. No mesmo período do ano passado, nós tivemos os mesmos 34 treinamentos, porém presenciais, como esse que vocês estão vendo aqui, com 263 participantes, ou seja, essa pandemia tem nos ensinado, né, a melhorar e a aprender a trabalhar cada vez mais com as ferramentas digitais, né? Por exemplo, agora a gente está fazendo esse webinar com uma ferramenta que eu tenho pouco conhecimento, né? Estou aprendendo hoje, mas à medida que a gente vai utilizando, a gente vai ficando familiarizado e eles são bastante efetivos. Mesma coisa com clientes, né? Então, nós tivemos 104 treinamentos com os clientes, 1.800 participantes, e esses 1.800 participantes, mais ou menos 4.000 pessoas são impactadas, né? Então, essa é a nossa função, principalmente do nosso pessoal de vendas, né? Pessoal externo. Imagina o pessoal de vendas, pessoal externo que tem que ir em cliente e não pode sair de casa, né? Esse tempo todo em home office. Então, teve que usar a imaginação, teve que usar outras formas de aproximar o cliente. A gente tem conseguido isso, garanto que a empresa de vocês da mesma maneira. Então, essa é a forma que a gente tem aprendido nessa pandemia. Falando um pouquinho das nossas operações dentro do Brasil, operações fábricas, né, basicamente. As fábricas não pararam. A Henkel, na divisão de adesivos, ela produz produtos para empresas que são essenciais, indústria alimentícia, empresas de indústria de embalagens, né? Também para empresas que fabricam fraldas descartáveis, produtos de higiene pessoal. Então a Henkel fornece para todos eles, né? Toda essa parte de adesivos, aquele adesivo que vai na fralda descartável, né? Enfim, todos esses materiais, tudo que vocês podem imaginar que tem adesivo, a Henkel fabrica aqui no Brasil. E com isso ela não pôde parar, ela teve que continuar trabalhando, tomando todas as precauções desde março, numa época onde pouco se conhecia, né, da pandemia. Então a gente teve que trabalhar bastante forte, tivemos um suporte bastante grande da Alemanha, porque a Henkel já havia vivido essa mesma situação meses antes da pandemia chegar no Brasil, e a gente acabou compartilhando essas informações. Então, logo de cara, né, os restaurantes nas fábricas já tiveram os assentos separados. Então, esse dedinho aqui verdinho significa que o assento está livre, o vermelho, obviamente, não. E, além disso, as cadeiras elas foram retiradas, né? De maneira que eu tenho esse distanciamento das pessoas dentro dos restaurantes da empresa. Na entrada de cada unidade também, existe um totem com álcool gel, sem falar da quantidade de álcool gel dispensers, né, que a gente tem distribuído muito mais do que tinha antes. Agora a gente tem também. Tapete sanitizante para melhorar, né, a higienização, adentrando a empresa, adentrando ao refeitório. E continua sendo feito, todos esses protocolos continuam sendo feitos dentro das unidades Fabris, né, e também vai continuar no escritório, depois eu vou falar com um pouquinho mais de detalhes. E ela vai ser feito também tem sido feito para o pessoal que entra na empresa, ou visitante, visitante a gente limitou bastante, mas principalmente dos profissionais terceirizados e dos próprios funcionários. Nós tivemos uma avaliação da Prefeitura de Itapevi, da Secretaria de Vigilância Sanitária do município de Itapevi. Eles quiseram conhecer os protocolos da Henkel. Esses são apenas alguns dos protocolos. A Henkel tem um protocolo bastante grande de pessoas que estão como caso de risco, casos suspeitos e casos confirmados. Existe um protocolo de quarentena, enfim, existe uma série de medidas que são tomadas para prevenir que as pessoas se contaminem com o vírus, né? E felizmente, apesar de um número de pessoas contaminadas nesse período, nenhuma delas foi contaminada dentro das instalações da Henkel, né? Normalmente ou em casa que teve um parente, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas felizmente a gente conseguiu controlar bem nas duas unidades produtivas
em Jundiaí e Itapevi. Essa auditoria da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Itapevi, ela foi realizada há cerca de 3 semanas, e eles utilizaram a unidade nossa da Henkel, os protocolos que nós estamos utilizando, foi considerado como modelo, praticamente um padrão para as outras empresas aplicarem em Itapevi. Então, isso nos deixou bastante satisfeitos com relação às medidas que a gente tomou e ainda continua tomando, né, nessas unidades, e vamos tomar na Lapa, porque a gente garante principalmente a saúde das pessoas. Agora falar um pouquinho do retorno aos escritórios, né, o novo normal, nova realidade, seja qual for o apelido que a gente tem dado, né, para essa nova situação. Vamos falar um pouquinho, porque isso foi divulgado pela Henkel há cerca de 2 semanas, através do seu comitê executivo, e na semana passada eu fiz uma série de webinars para o pessoal interno, muito mais detalhado do que esse que eu estou falando agora, mas é um webinar bem detalhado para o dia a dia das pessoas que vão retornar na Lapa. O que eu vou fazer aqui é um overview dos critérios que a gente tem adotado e dos preparativos da Lapa para receber o pessoal administrativo. Prioridade nossa, segurança das pessoas. Então, primeira coisa, a gente quer garantir que nenhuma pessoa com comorbidade ou pessoas que eventualmente têm algum tipo de problema venham nesse estágio, continuem trabalhando em home office. Por outro lado, a gente tem que garantir o atendimento e as demandas dos clientes, né? Nas últimas 4, 5 semanas, a partir do momento que o Estado de São Paulo, e principalmente a cidade de São Paulo, entrou na fase amarela, começou a chegar bastante demanda dos clientes, a gente precisa atender os clientes, não de qualquer maneira, mas nós temos que atender os clientes da maneira mais segura possível, a gente fez esse trabalho. E, claro, gerando valor sustentável, né? A gente nunca, em momento algum, a gente pensou em colocar as pessoas em risco, muito pelo contrário, a gente tem conseguido atender as demandas nas fábricas, conseguimos atender as demandas dos nossos clientes, e a gente vai continuar fazendo isso, atendendo com segurança todos eles. Como eu falei, né, o retorno tem sido gradual e seguro, né? O Estado de São Paulo tem um plano bastante importante, né? Em relação a monitoramento das áreas amarela, laranja, vermelha. Sempre existem algumas polêmicas, né? Porque afinal de contas, se não tem polêmica, não é política e vice-versa. De qualquer maneira, é um plano bem detalhado, com critérios bem estabelecidos, e a região da cidade de São Paulo ela está em amarela desde 26 de junho, né? Então, existe essa possibilidade, as empresas estão reabrindo exatamente por conta disso. E a Prefeitura de São Paulo, ela define alguns critérios para essa reabertura gradual. Juntando esses critérios da Prefeitura, as demandas dos nossos clientes, os protocolos que a Henkel adota, nós finalmente chegamos numa condição para poder fazer um teste piloto de retorno aos escritórios. A gente também teve que fazer conciliar alguns aspectos das necessidades e das opiniões das pessoas. A gente tem que respeitar isso, e isso a gente fez de uma maneira bastante concisa. Algumas pessoas precisam voltar ao escritório para desempenhar suas atividades e outros precisam continuar em casa. Por quê? Todos sabemos, né? As escolas ainda não voltaram, tem pessoas que têm criança em idade escolar, tem que ajudar o filho a fazer lição, ou então filho que não está em idade escolar ainda, mas precisa ter creche ou alguma outra assistência. Essas pessoas não podem ainda sair de casa, isso está sendo respeitado, né? Agora, tem as demandas da própria empresa, da própria Henkel, né? E aí a gente conciliou as pessoas que eventualmente podem vir trabalhar com aquelas que a gente vai respeitar a continuidade do home office. Falando da reabertura da Lapa, que é o nosso escritório central, que é a base desse nosso webinar, é 1º de setembro, ou seja, amanhã ele está reabrindo, e é um piloto com 10% da capacidade. Nós temos lá, em média, 300 e poucos funcionários dentro da Lapa, né? São funcionários da área administrativa, seja da área de vendas, finanças, recursos humanos, jurídica, enfim, todas essas áreas de suporte, elas estão no escritório central da Lapa, então nós estamos falando num universo aí de cerca de 30 pessoas no máximo nesse piloto. Então, o que foi definido pela Henkel? Um piloto com 10% da capacidade.
E esses 10% não foi um número achado por nós, é um número que a Henkel, de uma forma global, tem adotado, principalmente começando lá na Europa, né, onde existe a maior quantidade de escritórios centrais ou de áreas administrativas. Então, começou lá, quando a gente estava entrando na pandemia, lá eles estavam terminando, então eles estão uns 3, 4 meses adiantados em relação a nós. E eles adotaram exatamente esse critério, e esse critério tem sido adotado em todas as Henkel, em todos os cantos do mundo. Então, piloto com 10% da capacidade. Por quê? Para verificar se as ações estão adequadas, se precisa fazer algum ajuste, enfim, e não colocar todo mundo em risco. Então, a ideia é fazer um piloto com 10% da capacidade, priorizando o pessoal da área de negócios, né? Principalmente porque eles têm que estar em contato com o cliente, enfim, e os líderes das equipes. Esse é o público-alvo nesse primeiro momento. A fase 2, ela será de 30% da capacidade. E aí vai depender de quando isso vai acontecer, vai depender dos fatores, né, do bom andamento desse trabalho piloto, e externos, né, porque de repente se a cidade de São Paulo voltar à condição de vermelho ou laranja, alguma coisa assim, precisa ser repensado tudo isso, porque aí depende da vontade das empresas, e aí passa a ser uma atividade ou uma limitação do poder público. Também não tem data definida, nós não temos pressa, o retorno é gradual e seguro, então não existe pressa. Quando vai ser esses 30%, a gente não sabe, né? Tudo vai depender desse primeiro trabalho. Aqui do lado direito é só uma representação para vocês verem a maneira que isso está sendo trabalhado em termos de segregação e de separação das pessoas para manter o distanciamento social de 1,5 metro. Então, vocês dão uma olhadinha aqui, todos isso aqui, essas aqui são as estações de trabalho, aqui são salas de reunião. Então, o que está verdinho é o que já está liberado para trabalho. Então, você vê, aqui tem uma área, se eu não me engano, é uma área de recursos humanos. Você tem esses profissionais trabalhando, porém, dentro dessa área fechada, só 2 profissionais são permitidos o trabalho. Nas estações de trabalho normais, a gente pode ver que sempre você tem pessoas que ficam muito mais do que 1,5 metro longe umas das outras e e nenhuma sentando uma diferente para a outra. Nas salas de reuniões a mesma coisa, existe um número X de pessoas por metragem quadrada e é essa maneira que a gente está obedecendo esse trabalho. E como é que quais são os critérios básicos, né, para essas pessoas retornarem? Primeira coisa, a condição de saúde do colaborador. Então, como eu já disse, pessoa que tem alguma vulnerabilidade, doença cardiorrespiratória, problema de diabetes, hipertensão, enfim, todos esses, ou pessoas com idade acima de 60 anos, todas essas pessoas consideradas vulneráveis, essas pessoas são aconselhadas e vão continuar trabalhando em home office. O segundo ponto aqui, meio de locomoção para o escritório. Nesse momento, a gente está priorizando as pessoas que têm transporte próprio, né, ou da empresa, ou um veículo particular. Por quê? A empresa fornece fretado? Sim, a empresa fornece fretado. Porém, nós não conseguimos garantir que a pessoa saia da sua casa e entre direto no fretado. Muitas dessas pessoas buscam o transporte público para ir no ponto onde está o fretado. Transporte público, todos nós sabemos, a gente vê isso nos noticiários todos os dias, apesar do poder público ter trabalhado bastante com as empresas para fazer limpeza e higienização com uma maior quantidade com uma frequência muito maior do que antes, não dá para controlar, né? Principalmente aglomerações. Então, nós não vamos colocar as pessoas nesse momento em risco sem essa necessidade. Então, essas pessoas que não têm transporte próprio ou não têm o meio de locomoção da empresa, elas continuarão trabalhando em home office. Eu convivo com pessoa vulnerável, moro com meu avô, meus pais já têm mais de 60 anos, ou eu tenho uma pessoa, enfim, com algum problema de vulnerabilidade, e essas idas e vindas podem comprometer essas pessoas que estão dentro da minha casa, essas pessoas também vão ficar dentro de casa. Nesse momento, essas pessoas vão continuar trabalhando em home office para manter o Covid sob controle dentro da sua residência o máximo possível. E suporte familiar, né? Aquilo que eu falei antes, as escolas ainda não retornaram, então tem muita gente que, apesar de querer voltar a trabalhar dentro do escritório, tem esse problema de ter que ficar com as crianças durante todo o dia, né? Seja por estarem em idade escolar, então estão
sendo submetidas aí a aulas virtuais, seja por serem crianças pequenas, né, que não podem ficar numa creche, numa escolinha, enfim. E aí, nesses dois casos, da mesma maneira, a gente está orientando o pessoal a ficar em casa. A regra de ouro que a gente estabeleceu, e que basicamente é a mesma para todos, né, é distanciamento mínimo de 1,5 metro. Né? E todas as áreas comuns dentro da empresa, além dessas áreas que eu mostrei para vocês no mapa, uns dois slides antes, elas vão ter a sinalização de pode ou não pode sentar, distanciamento de 1,5 metro enquanto está esperando pegar um café, enfim, tudo isso está sendo bem orientado em termos de sinalização, além do webinar que a gente fez para todos os funcionários na semana passada e preparando todo mundo para esse retorno. Existe uma certa polêmica, né? Eu estou na minha estação de trabalho, eu preciso usar máscara às 8 horas por dia? A resposta é, se você tem o distanciamento social, como a gente fez, se você não tem ninguém sentando em frente a você, e você está sozinho, com no mínimo 1,5 metro, 2 metros de distância ao seu redor, o uso da máscara passa a ser facultativo na hora que eu estou sentado na minha estação de trabalho. Se alguém se aproxima de mim para conversar comigo, se eu tiver que falar com alguém que está se aproximando para falar comigo, ou se eu levantar para qualquer coisa, para tomar um café, para buscar uma outra área para conversar, se eu estiver aqui no banheiro, qualquer coisa, uso da máscara obrigatório. Levantei, tem que usar máscara. Estou na minha estação de trabalho, a gente já assegurou esse conforto, as pessoas vão estar obrigatoriamente no distanciamento adequado, então aí a pessoa usa se sentir mais confortável, enfim, mais segura, mas não precisa porque a gente vai estar com o distanciamento mínimo definido já previamente. Aí, como eu falei, nas áreas comuns o uso é obrigatório. Os princípios básicos, né, porque que a gente orienta, estamos no estado de São Paulo, a Henkel está instalada no estado de São Paulo, o estado de São Paulo tem a legislação dizendo que o uso de máscara é obrigatório nos locais públicos, então todo deslocamento entre um local público até a Henkel tem que ser feito com máscara, né? A gente sempre fala também, passa bastante orientação sobre a troca dessas máscaras, a Henkel tem distribuído e vai distribuir para esse pessoal amanhã. Primeira coisa, quando eles retornarem ao escritório, eles vão receber um kit com 3 máscaras de tecido e mais um pote de álcool gel, além de tudo que já está disponibilizado lá dentro, exatamente para a pessoa poder usar. Como é máscara de tecido, ela pode chegar no final do dia, colocar a máscara para lavar e utilizar uma nova enquanto a outra lava, enfim, ele pode fazer esse trabalho sucessivamente. E a orientação forte que a gente dá para lavar as mãos o tempo todo. Uma coisa que eu aprendi, não sei se todo mundo sabe, eu não sabia, e foi uma coisa que me surpreendeu e tem tudo a ver quando a gente fala de Covid, a gente toca o nosso rosto de 15 a 20 vezes por hora. Isso é uma coisa que eu não sabia, uma estatística que acabou sendo levantada para os treinamentos de Covid-19. Então, as nossas mãos, elas têm que estar limpas o tempo todo. Por isso que existe essa solicitação de lavagem das mãos, as orientações que são dadas para lavar as mãos, ou utilizar o álcool gel, porque mesmo sem perceber, eu vi que tem quase 90 ou 100 pessoas inscritas nesse webinar, provavelmente uma parte de vocês está com a mão no rosto, no queixo, e não está nem percebendo, porque é uma coisa que a gente faz de uma forma bem inconsciente. E se a gente não lava as mãos, não tem as mãos higienizadas de maneira correta e com bastante frequência, por qualquer motivo a gente pode e vai, né, contaminar. Não necessariamente com Covid, mas por qualquer outra coisa. Aí a gente pede, né, para todo mundo respeitar as sinalizações. Então aqui a gente fala sobre os estacionamentos, né? Existe um estacionamento que a Henkel disponibiliza para os funcionários que fica um pouquinho distante do escritório central e uma van vai e volta para retirar essas pessoas. Isso vai ser cancelado. Nós conseguimos com o condomínio da Lapa provisoriamente que esse estacionamento bem próximo ao prédio seja disponibilizado para os funcionários, para esses funcionários que vão retornar, porque aí não tem necessidade de usar esse fretado. E existem acessos exclusivos, a Henkel tem 3 andares, né? Nesses 3 andares, que é o 5º, o 6º e o 7º, as pessoas obrigatoriamente vão ter que descer no 5º andar, e no 5º andar elas vão ser aferidas com temperatura, né? Além de ter o tapete de higienização e etc. Aqui a gente tem as sinalizações das mesas, né? E em cada mesa
Claro, vai ser feita higienização o tempo todo pelo pessoal de limpeza, né, dentro da Henkel. Além disso, se a pessoa se sentir mais segura, alguns kits vão estar disponibilizados, né, para as pessoas utilizarem dentro da sua estação de trabalho, né? Então, às vezes a pessoa, apesar de saber que está limpo, etc., quer confirmar que está limpo, ela pode ir lá, tem um kit com álcool gel, papel, enfim, pode fazer a higienização do seu posto de trabalho e, se quiser, no final, quando for embora para casa, ela pode fazer a mesma coisa para melhorar a higienização. De qualquer forma, o pessoal da limpeza tem feito essa higienização com maior frequência do que antes. Eu vou passar um vídeo, e aí também aqui eu preciso pegar os ensinamentos do Guilherme. Esse vídeo ele mostra de uma maneira geral isso que eu estou falando, né, mas é sempre bom ver de uma maneira bastante ilustrativa as medidas que a gente tem tomado. Esse vídeo foi feito corporativamente, com as experiências da Henkel. Particularmente, a gente colocou a sinalização aqui do Brasil, mas é um vídeo que foi produzido, por exemplo, para retorno aos escritórios na Itália. Então, aqui, está aqui. Eu acho que vocês estão vendo, eu espero que vocês estejam vendo. Eu vou reproduzir agora. Então, né? Sim. Então, vou reproduzir. Vamos lá. Legal. Agora deixa eu voltar aqui para o nosso PowerPoint. Tá aqui. Aí, Guilherme, aprendi rápido, hein? Então, foi só falar, não consigo sair daqui agora. Agora foi. Só reforçando, né, aquilo que a gente falou, a gente vai ter a divisão do uso dos elevadores, então no condomínio que a gente está estabelecido, tem 6 elevadores, 3 do lado esquerdo, 3 do lado direito, o próprio condomínio já estabeleceu os que só sobem, os que só descem. Da mesma maneira, as saídas de emergência, a gente conseguiu do condomínio que eles fizessem uma sinalização única só para subir ou só para descer, né? E aí a gente vai ter os corredores internos também em sentido único.
É aquilo que a gente falou das estações de trabalho, né? A gente vai ter um distanciamento bastante grande, então, mesmo por isso que a gente orienta que se as pessoas quiserem ficar sem máscara enquanto sentados na estação de trabalho, não teria problema. E o kit sanitizante que vai ficar disponível para a pessoa fazer a limpeza sempre que ela assim o desejar. Breakout é a área que a gente chama lá de café, enfim, o pessoal que traz marmita e quiser almoçar ou quiser trazer almoço, enfim, comprar almoço e almoçar dentro da Henkel não tem problema, e a gente fez todo esse trabalho de sinalização de solo, né? Além das capacidades de salas de reunião, de áreas de café, enfim, tudo isso foi totalmente identificado. E a gente alerta também que um dos maiores problemas que a gente tem percebido, né, com relação ao coronavírus é o comportamento das pessoas, né? Infelizmente a gente nota, eu não tenho dúvida que todos vocês estão percebendo a mesma coisa, tem gente que anda na rua sem máscara, enfim, se aglomera onde não tem necessidade de se aglomerar. Enfim, o comportamento nosso, ele dita as regras, né? Ele nos ajuda ao máximo possível. Então, por isso a gente insiste para que as pessoas, que nós nos policiemos, né? Que as pessoas consigam alertar os outros colegas de fazer o procedimento da forma correta, né? Procedimento de distanciamento, de utilização de máscara nas áreas comuns, né? Fazer as higienizações, lavagem de mãos. Então, isso é importante, que o nosso comportamento ele é uma chave para a gente dar continuidade a esse trabalho de retorno gradual e seguro. Por isso que esses 10% que vão começar amanhã dentro da Henkel são extremamente importantes, porque a gente vai receber bastante feedback em relação a isso. Algumas coisas podem funcionar, outras podem melhorar, e esse feedback é fundamental para a gente continuar melhorando e, eventualmente, compartilhar esses trabalhos com outras empresas. O Guilherme falou de um questionário. Esse aqui é um questionário que a Henkel ofereceu, né, a todos os funcionários, é uma pesquisa anônima para saber o ambiente né, o clima que as pessoas estavam vivendo em relação ao eventual retorno aos escritórios. Nós tivemos um feedback muito positivo, existe uma quantidade bastante grande de pessoas que realmente desejam retornar, e existe uma parcela também significativa que prefere ficar em casa ou por conta de comorbidade de algum parente, ou por conta de não ter transporte próprio, enfim, uma série de coisas que já estavam previstos nos protocolos quando a Henkel estabeleceu esse retorno a partir de amanhã. De novo, né, o que nos importa são as pessoas, né, os clientes têm que ser atendidos, todos eles têm que ser atendidos, de qualquer forma, a gente precisa ter as pessoas com saúde, saudáveis, enfim, trabalhando com motivação, e é por isso que a gente fez esse trabalho e continua fazendo esse trabalho com os nossos funcionários, de maneira que eles se sintam confortáveis em vir trabalhar, sem muito receio dessa contaminação. Então, para eles está bastante claro todas as providências que a Henkel tem feito, continua fazendo e vai continuar fazendo, para que todos voltem num ritmo legal, sem muito receio e, enfim, continuar a vida para voltar ao normal gradativamente. Gente, da minha parte é isso. Agora entra a parte de perguntas e respostas. Mais uma vez eu queria agradecer bastante ao Guilherme, à Nina, ao pessoal da Câmara do Comércio Brasil-Alemanha, que eu conheço já há bastante tempo. Queria agradecer a oportunidade de poder dividir essa experiência com a Henkel, e eu fico à disposição aqui para responder as perguntas. Eu entendi que o Guilherme vai ser o moderador, fico muito feliz em responder as perguntas. Caso tenha alguma pergunta que não possa ser respondida aqui, meu e-mail é relativamente simples, sergio.crude@henkel.com. Vocês podem me mandar por e-mail, não tem nenhum problema, eu respondo. E, enfim, para aqui o webinar, mas para esclarecimento de dúvidas, fica aberto o tempo que vocês precisarem, tá ok? Muito obrigado, e vamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Eu vou parar aqui agora de compartilhar. Ótimo, Não sei se eu obrigado, consegui. Sérgio. Deu certo. Então tá bom. Então, primeiro, parabéns pelo projeto de retorno. A Henkel sempre foi um exemplo em tudo que vocês fizeram. A gente tem um Obrigado. contato muito próximo com vocês sempre foram ótimos. E esse é mais um exemplo de todo o programa que vocês fazem, sempre pensando muito no colaborador também, sempre colocando o funcionário em primeiro lugar nesses projetos de vocês. Então, parabéns.
Obrigado. E antes da gente ir, então, para as perguntas, que nem eu tinha comentado no começo, eu vou projetar agora para vocês a avaliação do webinar. Então, são 3 perguntas de múltipla escolha bem rápida. Então, peço que vocês votem, que aí depois a gente está sempre tentando melhorar as nossas atividades, então é sempre importante a gente ter o feedback de vocês. Então, agora, para a gente já ir para as perguntas, então a gente vai começar primeiro com a da Suzy, que mandou aqui no Q&A, que ela perguntou se a Henkel vai fazer teste com os funcionários. Você está no mudo, Está no certo? mudo, é. Boa pergunta, excelente a sua pergunta. Esse foi um dos pontos que muitos funcionários perguntaram. O teste de Covid-19, ele não vai ser aplicado na Henkel neste momento, porque existe um protocolo muito forte em relação à pesquisa das pessoas que fazem parte do grupo de risco, ou das pessoas que têm caso suspeito, ou são casos confirmados. Nesses casos, a gente dá todo o suporte, existe o suporte do médico da empresa, o tempo todo para todos os funcionários, e o teste de Covid-19, ele no máximo dura 15 dias, depois ele tem que ser feito de novo. Então, é como a gente tem visto aí nas partidas de futebol, os times vão lá, fazem o teste, e aí você tem um jogo, tem 5 jogadores que são afastados. No outro jogo, outros 5 são afastados. Depois, aqueles primeiros 5, 2 também são afastados. Então, isso normalmente é feito quando você tem aglomeração, quando você tem uma possibilidade de ter pessoas aglomeradas, o que não é o caso da Henkel. Então, a gente está tomando primeiro as medidas necessárias para que as pessoas que tenham carro próprio se dirijam à empresa. Em teoria, o próprio condomínio que a Henkel se estabeleceu, ela tem uma quantidade grande de pessoas que trabalham lá. Hoje, essa quantidade não chega a 10% ou 15%. Então, essas pessoas não estariam expostas às aglomerações. Então, não teria necessidade, nesse momento, em fazer o teste de Covid. Excelente a sua pergunta e eu fico feliz de poder responder para vocês dessa maneira. Ótimo. Agora a gente vai para a pergunta do Paulo, que eu já vou juntar também com uma outra pergunta que a Suzy mandou, que eu acho que dá para fazer em conjunto. Então, são meio que 2 perguntas juntas. A primeira é se você seguiu algum protocolo, seja do governo federal, estadual ou municipal, nas suas ações. E também eles gostariam de saber qual é o protocolo em casos de testagem positiva de algum colaborador. Eu acho que nesse caso, por exemplo, algum colaborador que voltou para o escritório, se depois de, por exemplo, uma semana ele apresentou sintomas, testou positivo, qual as ações de vocês? Vamos lá. Primeiro, em relação aos protocolos, sim, todos os protocolos que são estabelecidos pelo governo federal, nem tanto, porque o governo federal acabou delegando para os estados e municípios. De qualquer forma, esses protocolos estão sendo seguidos, tanto é que a gente só começou a conversar em retorno quando voltou a fase amarela aqui no Plano São Paulo. Antes disso a gente nem cogitava, a gente pensava, mas, enfim, não cogitava. Quando a gente teve essa certeza e que se manteve por pelo menos 3 semanas, aí a gente estabeleceu protocolos. Em relação à empresa propriamente dita, a Henkel segue todos os protocolos da Organização Mundial de Saúde, inclusive em relação à testagem de Covid-19, antecipadamente, se é necessário ou se não é necessário. Isso explica também a pergunta anterior. Em relação ao funcionário, se ele for para o escritório e for detectado como positivo, eu posso falar para vocês em relação às pessoas, por exemplo, que estiveram na fábrica, que continuaram nas fábricas desde março. Essas pessoas que foram testadas positivo, existe um protocolo muito forte na Henkel, primeiro de dar 100% de assistência. Felizmente, no início tinha muitas pessoas sintomáticas, né? Hoje praticamente quem dá positivo é assintomático, mas tinha muita gente sintomática, foi dada assistência total a essas pessoas. Felizmente, todas se recuperaram 100%, algumas delas inclusive retornaram. Enfim, testou positivo para Covid-19, fica em quarentena e faz uma avaliação. Com quantas pessoas ela teve contato? Se ela teve contato. Nós tivemos, por exemplo, um exemplo em Itapevi de um funcionário da manutenção. Esse funcionário da manutenção teve contato com várias pessoas dentro da fábrica, e aquelas que tiveram contato com ele por mais de 4 horas dentro da fábrica foram afastados e foram tratados como caso suspeito. E elas ficam afastadas por 14 dias.
apresentou sintoma de Covid, é feito o teste. Não apresentou nada, depois de 14 dias retorna. Então, esses protocolos foram aplicados, estão sendo aplicados e vão continuar sendo aplicados nos escritórios. Ótimo. Ainda mantendo esse assunto em questão, agora que você comentou do pessoal das fábricas, vocês fizeram uma pesquisa com esse pessoal também que não foi afastado 100%? Se eles estão se sentindo seguros com as medidas que foram implementadas? Você diz das pessoas que são... eles estão seguros e eles entendem também que dentro do ambiente da Henkel, a probabilidade é muito baixa de você pegar, né? Tanto é que a maioria deles, ou quase todos, eles falaram, realmente, minha mãe teve Covid, eu tenho uma tia que voltou, principalmente no início, né, voltou de viagem e eu peguei Covid. A maioria dessas pessoas se contaminaram com algum parente ou alguma pessoa próxima, né, do seu convívio. Dentro da Henkel, aquelas que efetivamente passaram a pertencer ao grupo de risco, vamos dizer assim, elas foram observadas por 14 dias. Se tivessem alguns sintomas, seria feito algum tipo de teste de Covid. Não tiveram sintomas, continuaram. Ótimo. E nessa primeira fase, que são esses 10% dos colaboradores que vão voltar, como que foram definidos esses 10%? Então, foi aqueles critérios que eu falei, né? Então, se a pessoa tem comorbidade, continua em casa. Se a pessoa tem mais de 60 anos ou convive com alguém com mais de 60 anos, continua em home office. Se não tem transporte próprio, o transporte da empresa também continua em home office. E se não tem com quem deixar as crianças, ou, enfim, também continua em home office. Daí você já diminuiu bastante o público. Ainda assim, a quantidade de pessoas que querem voltar é maior do que a quantidade disponível de 30 pessoas. Então, eu queria aproveitar e dizer o seguinte: algumas pessoas preferiram continuar em home office, a gente respeitou isso. Então, a gente tinha um contingente grande de pessoas com vontade de voltar, que já ultrapassavam essas 30 pessoas. Nós temos hoje 55 pessoas cadastradas para retorno. Nem todas as pessoas vão trabalhar todos os dias. Nós vamos ter 30 pessoas no máximo. Dessas 50 e poucas pessoas, algumas vêm segunda, quarta, outras vêm quinta e sexta e depois fica fazendo home office. Então, a gente vai conseguir atender essas pessoas que querem voltar e manter esse número máximo de 30 pessoas dentro do escritório. Ótimo. E a Márcia mandou uma pergunta aqui, que é: o uso facultativo de máscara na estação de trabalho, mesmo mantendo o distanciamento, não acaba infringindo o decreto de uso obrigatório de máscara? Não pode trazer problema para a empresa e uma auditoria da prefeitura? Não, porque o decreto ele fala de áreas públicas, né? Ele não fala de áreas privadas. Então, por exemplo, dentro do condomínio onde a Henkel se enquadra, ela tem as regras, então nós temos que obedecer essas regras dentro do condomínio e tem que usar máscara enquanto circula, não tem a menor dúvida. Isso dentro da Henkel vai continuar também, né? As pessoas circulando vai ter que usar máscara. E aí, dentro da empresa, ela pode estabelecer as normas. Claro que ela não pode negar o uso de máscaras, nem vai, né? Mas dentro da estação de trabalho, agora, por exemplo, onde você está, se você tiver algum colega, algum parente seu, 1,5 m, 2 metros, você não necessitaria usar máscara, fica opcional. Então não existe infração, porque é uma regra estabelecida dentro do parque da Henkel, né, dentro da propriedade da Henkel, e de novo, é só na hora que eu estou sentado com o distanciamento obedecido. Tá? Eu levantei para qualquer coisa, alguém chegou perto de mim para falar, eu tenho que colocar a máscara. Eu, particularmente, uso a máscara o tempo todo. Mas aí é uma decisão minha. Tem gente que sente mal, né, por usar a máscara o tempo todo, então na estação de trabalho não tem necessidade. Ótimo. E a Cláudia mandou uma pergunta que é: como a recepção do condomínio irá proceder para a entrada de visitantes, clientes, para eventuais retomadas de reuniões presenciais ou prestadores de serviço? Ótima pergunta. Nesse primeiro momento, ainda não queremos receber visitas, não que a gente não goste, mas não é o momento. A gente chama, tem um item lá no nosso critério lá que chama Business Critical. Então é uma situação crítica. Um cliente vai parar uma produção porque precisa fazer uma reunião, ok. Aí vai usar a limitação do uso dos nossos escritórios. Então, você tem uma sala de reuniões para 3 pessoas, no máximo 3 pessoas.
Então, é essa quantidade que a gente vai permitir. Pessoal da área de compras, por exemplo, nesse momento, não continuar fazendo contato com os nossos fornecedores via computador, né, via remota. Se for necessário, mesma coisa. Eu tenho um fornecedor que fornece uma matéria-prima crítica para a gente e a gente precisa conversar com ele por qualquer motivo, tem que ser presencial. Ok, é feito todo um trabalho, é feito o trabalho, inclusive, de verificação de temperatura, higienização, tudo isso é feito. A garantir que a pessoa está usando máscara, né? Isso a gente manda antes, inclusive, para os visitantes. E os prestadores de serviço hoje que prestam serviço na Henkel são só aqueles, entre aspas, fixos, né? Então, são as pessoas da área de limpeza, são as pessoas que fazem a manutenção predial, né? Então, só essas pessoas que normalmente já vão no dia a dia, elas estão permitidas o retorno. E está contado nesses 30, tá? Não pode passar de 30, né? Porque é prestador de serviço ou porque é visitante. Então, se o visitante vai lá amanhã, o cliente vai lá amanhã, eu tenho que tirar. São 2 que vêm da, por exemplo, General Motors. Vem 2 da General Motors, eu tenho que tirar 2 de dentro da Henkel. Entendi, Tá? ótimo. E a Irlene mandou uma pergunta aqui que é relacionada à questão de vestuário. Se vocês têm alguma recomendação para os colaboradores que estão voltando para o escritório, se vocês disponibilizaram algum uniforme para eles usarem dentro do escritório, se eles vão com roupas informais ou se precisam ir com roupas formais, como que está essa questão? A Henkel nunca foi, quer dizer, nunca foi não, já foi. Muito formal, hoje nem tanto. É raro você ver alguém lá na Henkel hoje trabalhar formalmente, mesmo o pessoal da área de vendas, o presidente da Henkel anda que nem eu estou andando agora, então ela sempre foi muito informal. Então ela não se apega muito a isso. Com relação à vestimenta, ótima pergunta. A recomendação que a gente passou e que se vocês puderem também seguir cheguei de algum lugar, seja ele qual for, do meu trabalho, fui no supermercado, fui na farmácia. Claro, eu fui na farmácia, comprei uma aspirina e voltei para casa, ok. Mas se eu for no supermercado, ficar 1, 2 horas lá e retornar para minha casa, recomendação, aquilo que eu faço, é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, retira a roupa, sem entrar em contato com ninguém dentro de casa, principalmente se tiver criança ou pessoas idosas, retira a roupa, põe na máquina de lavar, toma um banho, a máscara já deixa lá para lavar, normalmente máscara de tecido, que o pessoal tem usado com bastante frequência agora, ou se for uma máscara descartável, joga fora, toma um banho e aí sim troca de roupa e volta para o convívio. A gente não fornece uniforme, a não ser para o pessoal das fábricas, né? Esse sim, pessoal do escritório não, mas normalmente é informal. O pessoal já vai normalmente de forma informal. Beleza. E mandaram uma pergunta agora em questão de viagens, se as viagens aéreas nacionais já foram retomadas. As nacionais depende, né? Tem alguns estados ainda onde o governo não permite, né? Nós temos representantes já em vários estados onde a Henkel atua. Então, nesse momento não tem tanta necessidade de alguém se deslocar de São Paulo para, por exemplo, Pernambuco. Porque em Pernambuco a gente tem os representantes, tem os nossos vendedores lá mesmo, né? Então, por lá eles podem fazer o trabalho, né? E, de novo, a gente respeita a sinalização de cada estado. Quando alguém perguntou lá no início se a gente segue as normativas federais, estaduais e municipais, essa é uma delas. Então, se eu não lembro hoje, mas eu acho que o estado de Minas Gerais está no laranja, ou quase vermelho. Se alguém tiver que ir para a Fiat, por exemplo, em Betim, não vai poder viajar. Então, a pessoa que está lá em Minas Gerais hoje, o nosso pessoal de vendas que está lá, eles é que vão atender para evitar esse tipo de viagem. Viagem externa, por enquanto, proibida, a menos, de novo, que seja business critical. Se o presidente da Henkel precisar ir para a Henkel na Alemanha por qualquer motivo, é feita uma avaliação e aí é autorizado ou não a viagem. Mas hoje em dia tudo passa por um comitê que a gente chama de comitê de crise, que são os executivos da Henkel que fazem a avaliação, comparam com as nossas diretrizes, estando ok viajam, não estando ok não viajam. Ótimo. Então agora a gente vai para a última pergunta, que aí é mais voltada para a área de secretariado, que acho que é o maior público que a gente tem. Se vocês têm alguma recomendação diferenciada para os profissionais dessa área, e como que vocês estão lidando com a questão das secretárias ou secretários em si. A maneira é a mesma, né? A gente não fez nenhuma diferenciação.
elas têm tido um papel extremamente importante no mapeamento das pessoas que vão retornar aos escritórios, principalmente das pessoas das áreas de negócios, né? Quais são as pessoas que eventualmente têm alguma comorbidade, que nesse momento vão ser solicitadas a ficar em casa. Então, esse papel tem sido fundamental. O trabalho delas nos escritórios é com o trabalho das pessoas administrativas, não tem nada especial, as regras são exatamente as mesmas, né? E o que existe sim é um intercâmbio bastante grande, porque, por exemplo, a gente estava falando lá de representantes que têm fora do Brasil, elas têm um papel fundamental de trazer essas dúvidas para a gente, porque essas pessoas ainda têm dúvidas. Por mais que a gente faça os seminários, etc., essas pessoas ou entram em contato com elas e falam, olha, eu não recebi, por exemplo, o meu kit, porque a Henkel distribuiu o kit com máscara, álcool gel, luva e óculos para todas as pessoas que trabalham na área de vendas, todas, sem exceção. Inclusive esses que estão em Pernambuco, Manaus, enfim, para todo o Brasil foram distribuídos os kits. Alguns não receberam por conta dos Correios, e essa ligação que elas têm com eles, para nós, é fundamental, né? Nos ajuda muito, muito, muito em relação a isso. Quanto ao comportamento dentro da Henkel, segue aquilo que a gente tem recomendado de uma maneira geral. Espero ter respondido. Com certeza. Bom, gente, era isso. Sérgio, muito obrigado pela apresentação. De novo, parabéns pelo projeto de retorno, a Henkel, como sempre, exemplar. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, estiver montando talvez o projeto das empresas de vocês e quiser tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa ou compartilhar algumas coisas com o Sérgio, ele passou o e-mail dele, mas quem não tiver anotado, alguma coisa assim, pode mandar um e-mail para mim. Pelo mesmo e-mail que vocês receberam o convite para o evento, podem responder aquele e-mail pedindo o contato do Sérgio ou me passando a pergunta que eu passo para ele. A gente vai tentar atender todo mundo. Muito obrigado pela participação de todos, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo webinar. Tchau, gente. Muito obrigado, hein? Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.